primeira questão, em determinado dia de verão, na cidade de Nova York, a temperatura mínima foi de 68 graus Fahrenheit e a máxima de 95 graus Fahrenheit. Para a temperatura de 68 graus Fahrenheit, temos na escala Celsius. Essa questão é a questão 1 das nossas atividades. O que eu tenho aqui? Eu tenho 68 graus Fahrenheit e eu quero saber na escala Celsius quanto é. Então eu vou usar a fórmula temperatura em Celsius está para 5, assim como a temperatura em Fahrenheit menos 32 está para 9. Fazendo a substituição, a fórmula, nós temos no caso aqui, temperatura em Celsius igual sobre 5 igual a temperatura em Fahrenheit, no caso 68 aqui, eu vou substituir 68 menos 32 sobre 9. Vamos resolver aqui, então, eu vou fazer o seguinte, repetir o primeiro, temperatura em Celsius está para 5, 68 menos 32, nós temos aqui 36 sobre 9. O que eu posso fazer? Eu posso dividir o 36 por 9. Então eu tenho temperatura em Celsius sobre 5 é igual a 36 dividido por 9, nós temos 4. Como 4 é um número inteiro, eu posso representar ele na forma de fração. Então vou colocar aqui 4 dividido por 1. E aqui eu vou aplicar a regra de 3, onde eu tenho TC vezes 1 e 5 vezes 4. O princípio fundamental da proporcionalidade, que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então temos temperatura em Celsius, TC vezes 1, é igual a 5 vezes 4, 20 graus Celsius. A nossa alternativa aí é a nossa letra E. Questão 2. Na embalagem de um chuveiro elétrico, o fabricante informa que o modelo é capaz de produzir uma variação de temperatura de até 20 graus Celsius para determinado fluxo de água. Esse modelo passará a ser exportado para um país em que é usada a escala Fahrenheit. Que informação o fabricante deverá imprimir na embalagem? Eu tenho aí uma temperatura inicial. Então, primeiro, vamos entender o que é variação de temperatura. Delta θ é a minha variação de temperatura, que vai ser a minha temperatura final menos a minha temperatura inicial. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma temperatura em Celsius e vou representá-la na escala em Fahrenheit. E eu vou ter uma variação. Então, eu vou ter duas situações. Primeira é que eu tenho uma temperatura inicial que vai variar de 0 graus Celsius até 20. E a minha temperatura final, eu posso dizer, da variação, é os 20 graus Celsius. O que eu devo fazer? Então, eu devo, nessa primeira situação, fazer a representação da variação aqui em Celsius quando a temperatura for igual a 0. Então, vamos lá. Na mesma fórmula que usamos na primeira questão,
temperatura em Celsius está para 5, assim como a temperatura em Fahrenheit, menos 32, está para 9. Eu devo substituir o zero aqui na escala Celsius. Então, o que eu tenho aqui, temperatura em Fahrenheit, menos 32, está para 9. Quando eu divido zero por qualquer outro número, vai dar zero. Então, aqui eu vou ter zero. Mas eu posso fazer outra situação aqui. Eu vou aplicar o produto dos meios por extremos. E eu vou ter aqui 5 vezes, colocar em evidência, TF, temperatura em Fahrenheit, menos 32, igual a zero. Que 9 vezes 0 é 0. Então, aplicando a propriedade distributiva, nós temos 5 vezes TF, 5TF, menos 5 vezes 32, dá 160, igual a 0. Agora, eu vou pegar aqui o 160, que está no primeiro membro, e vou mudar de membro. Quando eu mudo apenas um elemento, nós invertemos o sinal. Ou ele vai na operação inversa. Então, eu tenho 5TF. Aqui, 160 era negativo. A operação inversa, a subtração, é a adição. Então, ele vai positivo. 160. E aqui agora nós vamos ter temperatura em Fahrenheit. Essa aqui seria a minha temperatura em Fahrenheit inicial. Comparando que a inicial em Celsius é 0, em Fahrenheit inicial vai dividir o 160, ou seja, 160 dividido por 5 dá 32. Então aqui eu tenho a primeira solução. Vamos para a segunda. Segunda situação. Usando a mesma fórmula, temperatura em Celsius está para 5, assim como temperatura em Fahrenheit, menos 32, está para 9. Nós temos agora a representação. Eu tenho 20 dividido por 5, igual a TF menos 32, sobre 9. Posso dividir 20 dividido por 5 dá 4 inteiros, igual a TF menos 32 sobre 9. Lembrando, toda vez que eu tenho um número inteiro, eu posso representá-lo na forma de fração, colocando o denominador 1. Então teremos aqui, aplicando o produto dos meios pelos extremos, 1 vezes TF menos 32 é igual a 4 vezes 9. Então, multiplicando aqui 4 vezes 9, nós vamos ter aí 36. Então, temperatura Fahrenheit é igual, 32 está negativo. Nós vamos passar para o segundo membro na operação inversa. Então eu tenho aqui 36, era menos 32, agora é mais 32. Então temos temperatura em Fahrenheit igual a 36 mais 32, 68. Então, isso corresponde à temperatura final em Fahrenheit. Só que aqui fala sobre a variação. Então, vamos lá. A variação em Fahrenheit, aqui nessa escala em Fahrenheit, vai ser
a minha temperatura final, 68, menos a inicial, 32. Então, a variação de temperatura que deve ser colocada na embalagem do fabricante é variação de 36 graus Fahrenheit, alternativa A aí do nosso problema.